Amados e amadas, em primeiro lugar, agradecer a Deus por estar aqui com vocês de novo e a vocês pelo carinho. Obrigado. Amados e amadas, eu fiz uma mudança na forma de falar e apresentar o Evangelho. Eu gostaria de saber a opinião de vocês. Deixem ela aqui no comentário, aqui embaixo. E desde já eu agradeço a todos vocês. Amados e amadas, no Evangelho de hoje, em João, Jesus diz: sou eu, não tenhas medo. Vejam bem, amados e amadas, esse Evangelho ele ocorre logo depois do milagre da multiplicação dos pães e dos peixinhos. Logo a seguir, os apóstolos saem. Então, esse Evangelho que nós vamos falar agora ocorreu logo após esse milagre. E vamos ao Evangelho. Amados e amadas, no Evangelho de hoje, em João, Jesus diz: sou eu, não tenhas medo. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar, entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum. Do outro lado do mar, já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca, e ficaram com medo. Mas Jesus disse: sou eu, não tenhas medo. Quiseram, então, recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem, para onde estavam indo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam bem, amados e amadas, Jesus está no alto do monte, orando, rezando ao Pai. Os discípulos entram na barca sem Jesus para fazer uma travessia à noite para Cafarnaum. Quando estão na travessia, o vento fica muito forte, o mar fica revolto, eles se assustam. Nisso Jesus aparece andando sobre as águas, no meio do monte. Eles não acreditam, pensam que é um fantasma. É preciso que Jesus diga: sou eu, para que eles ficassem mais tranquilos, mais seguros. Vejam bem, amados e amadas, quantas vezes, nas tempestades da vida, gostaríamos de ouvir um sou eu. E ver diante de nós, sentir a presença de Jesus, que vivo e reino está. Assim foi com os discípulos, que não compreenderam bem ainda a ressurreição. Jesus vence a morte, domina a natureza e assim preserva os discípulos para a missão que ele haveria de ter, levar o Evangelho a todas as criaturas. Jesus vai com os discípulos, guiando ele. Nisso chega uma notícia na terra que Jesus ia para ali. Vejam o êxito que Jesus teve. Mesmo não estando na barca, Jesus levou os discípulos para a terra, para a praia, onde a população sabia e tinha a ideia que Jesus iria para ali. Jesus levou os discípulos justamente para atender aqueles que precisavam, para atender aqueles que estavam crendo e criam em Jesus. Que esta seja a nossa fortaleza, que esta seja a nossa esperança e que esta nos dê a firmeza na fé, a presença de nosso Senhor Jesus Cristo na nossa vida, em todo tempo e lugar, para a honra de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém!